Olha, estamos recebendo aqui o diretor do Sindicato dos Profissionais de Educação de Angra dos Reis e Paraty, o Alex Almeida. É um prazerzaço receber você aqui no novo estúdio da Rasca Web, Alex. Muito bom dia, amigo. Bom dia, Vladimir Flores. Bom dia, Renata Guiar. Bom dia, seja bem-vindo. Desde já agradecemos aí o convite e a oportunidade de estarmos aqui participando junto à sociedade. Estamos esclarecendo algumas dúvidas que param na cabeça do cidadão quanto à questão do financiamento da educação, os profissionais da educação, a gestão democrática e entre outros temas aí que o pessoal pode estar participando aí, mandando para o WhatsApp, e a gente vamos estar, na medida do possível, respondendo aos questionamentos e ajudando nos esclarecimentos. Renatinho, a gente sabe que o Malha Fina sempre entra com a primeira pergunta já de sola, né? Já entra para rachar, né, cara? Vou fazer o quê, né? Tá no nosso DNA isso, é da nossa natureza. Então. Ô, Alex, já resumindo assim, de cara, o que Angra fez ou o que Angra não fez para perder o Fundeb? Então, Vladimir, a gente tem uma questão, o Fundeb, assim, só para entender que o Fundeb é bem complexo, muito, né? Muito. E é um recurso muito importante para todos os municípios, né? Angra recebeu cerca de 135 milhões, né, de financiamento para a educação, além dos mais 81 milhões de ROT que chegou agora no meio do ano. Do próprio orçamento. Exatamente. Então, assim, além disso, por que a gente perdeu? Porque a Angra não cumpriu algumas exigências da nova lei do Fundeb, né? Uma delas é a gestão democrática, que já tem lei aprovada, Lei 3.930, e desde 2020 foi aprovada e até hoje, em 2024, há 4 anos, ela não foi implementada. E a segunda, porque ela não atingiu os índices de melhoria nos níveis de desigualdade social no campo da educação. A gente lembra que nós estamos ao vivo aqui na Malha Fina com o diretor do CEP, Sindicatos Profissionais de Educação, CEP Angra e Paraty, o Alex Almeida. E para você que está chegando agora ou tá assim, caiu a ficha, relaxa. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Foi criado lá atrás, em 2007. E esse dinheiro, Fundeb, segundo o governo federal, ele distribui para todos os municípios do Brasil. Algo em torno de 200 bilhões de reais. Angra teria aí cerca aí de 135 milhões. É uma boa grana, né? É uma grana, muita grana. Muita grana. E quando eu falei da questão dos royalties, porque Angra ganhou mais uma parcela dos royalties, né, da questão do pré-sal, de 81 milhões. Então, somados aí, a gente tem mais de 200 milhões que devem ser investidos em educação. Então, a gente não pode dizer que, assim, falta de professor, por exemplo, valorização do profissional da educação é falta de verba, porque verba tem. O problema todo é que, além disso, a gente está perdendo recurso, ou seja, tinha mais recurso para chegar, que é o VAR, Valor Aluno Ano Resultado, que é um dispositivo do Fundeb, que é mais dinheiro ainda, só que esse VAR que nós perdemos, né, foi porque a Angra não cumpriu as condicionalidades devidas, né? A nova lei do Fundeb exatamente vem para isso. Olha, município, a gente tem dinheiro para vocês, só que vocês precisam se adequar na melhoria da gestão educacional, assim como nos índices de aprendizado. E isso é importante deixar claro que é o próprio governo federal que faz o acompanhamento, o governo estadual faz o acompanhamento e o municipal é que colhe esses dados. Então, ninguém está inventando a roda. E o detalhe é que a própria gestão democrática ela está baseada exatamente na coordenação de todas essas atitudes que propõem aí sim a participação social. A população, o usuário da escola, o papai, a mamãe, a merendeira, toda a sociedade acompanha. A escola tem que ser de portas abertas para todos, né? Exatamente, Renato. Há um entendimento, né? Isso não é de hoje, a Constituição Federal fala sobre isso, a lei do Fundeb fala sobre isso, a LDB fala sobre isso, da importância da gestão democrática. O que é gestão democrática? É o pai e a mãe poderem participar da gestão da escola. É o aluno poder sinalizar aonde a escola precisa melhorar para que ele possa ter um bom aprendizado. É o profissional da educação poder participar. A gente vê hoje muitas escolas funcionando como se fosse um departamento governamental, e não é. A escola é uma escola viva. Cada escola, em cada comunidade, tem uma realidade diferente. A escola não pode ser tratada, uma escola no Perequê, no Parque Mambucaba, não pode ser tratada igual a escola de Garatucaia. Porque são comunidades diferentes, com alunos diferentes, com pais diferentes, com profissionais diferentes.
que vivem histórias diferentes, numa realidade social diferente. Sim. Então é importante que essa comunidade possa participar. Qualquer projeto, qualquer ação que não leve em consideração a participação da comunidade, ela está fadada ao fracasso. Eu acho importante, cara, frisar que no ano passado foram distribuídos quase 200 bilhões pelo Fundeb. E esse valor garante 2/3. São 2/3 dos recursos que os municípios investem em educação. É uma parcela muito grande para a gente deixar de ter, né? Exatamente. Esses dias teve uma mãe falando assim, que bacana, uma quadra da escola está sendo inaugurada, isso é bom. Sim, né? Nós queremos ninguém é contra a inauguração, avanços, claro. né, na estrutura da escola, mas ao mesmo tempo ela falou assim, mas está faltando professor, meu filho está sem aula. Então, quais são as prioridades dentro da escola? Será que as políticas estão sendo pensadas a partir disso? Além disso, nós temos conselhos de direito que são responsáveis pelo controle social. Né? A Câmara do Fundeb, que é uma Câmara específica, onde a sociedade pode fiscalizar os recursos públicos, né? Assim como o Conselho Municipal de Educação, a qual também faço parte, que é responsável pela implementação dessas políticas públicas. É importante que o Conselho Municipal, assim como toda a comunidade escolar, assim como toda a sociedade, participe da implementação desses projetos, para que a gente não possa acabar tendo projetos esvaziados, né, gastando recursos públicos, né, de forma que não atende à realidade da comunidade e não atinge, em especial, a quem de direito, o ensino e aprendizado do aluno. Nesse sentido, o Alex, é importante lembrar que você, enquanto representante do CEP, tanto Angra quanto Paraty são duas realidades bastante diferentes. Angra tem muito mais dinheiro, então tem um poder de fogo de investimento. Hoje a gente registrou aqui que a prefeitura lá de Paraty, ela fez convênios até com o governo federal para estimular cada vez mais não só a questão do ensino fundamental, mas também abrir portas para as pessoas que querem no futuro ir para o ensino médio, fazer um curso profissionalizante. No meio desse rastro todo, surgiram as escolas cívico-militares aí, que Angra tem. Aí tem alguns municípios que lutam, mas é melhor, seu Renato, porque as pessoas vão ficar, vai ter um tipo de educação diferenciada. Gestão democrática passa por essa discussão, né? Exatamente, Renato. E assim, ninguém é contra a escola cívico-militar. A gente não pode ser contra a escola em hipótese alguma. Para começar. Quanto mais escola. Angra mudou um pouco o sistema. Por quê? Antigamente tinha um projeto de escola militar, cívico-militar. Então você tinha que criar uma escola cívico-militar. Angra aprovou uma lei agora criando a modalidade cívico-militar. Então a proposta de Angra é transformar algumas escolas regulares em escola cívico-militar. Isso é muito bom. A questão toda é que a gente, pelo impacto orçamentário, esse projeto prevê cerca de 3 milhões por ano, de gastos nessa implementação. Muito bacana. O problema todo é que tem outras escolas que vivem realidades, vou dar um exemplo, a Mauro Sérgio, ela tem um inspetor de alunos para cerca de 800, 900 alunos. Para quem não sabe, é só a gente situar geograficamente ali na nossa grande Japuíba ali. Isso, exatamente. Enquanto, assim, uma escola que recebeu o modelo cívico-militar vai ter cerca de 6 a 7 profissionais para contribuir na organização da escola. Então, o que a gente precisa hoje é democratizar os acessos dos recursos públicos para as unidades escolares e não só beneficiar uma ou outra unidade. Né? Então, isso é importante. Porque senão, assim, a escola cívico-militar dá certo, porque tem recurso ali. Enquanto outras escolas... Recursos humanos, investimentos. Exatamente. Perfeito. É preciso que todas as escolas cheguem a esse recurso. O Alex está falando sobre gestão democrática e outros assuntos, né? Isso refere-se a um modelo de administração que promove a participação de todos os membros da comunidade escolar nas decisões e nos processos relacionados às escolas. Pois é, Angra tem educação de excelência, na sua opinião, e Paraty, como é que está? Você é o presidente do CEP e atua nessas duas cidades, né? Diretor. Isso. A gente tem... Angra se auto-intitulou, e é importante estar citando isso, né? Porque se auto-intitulou a cidade da educação. Né? Nos outdoors. É isso, colocou lá, nós somos a cidade da educação. É uma auto-intitulação. Só que a gente vê uma realidade não tão excelente assim. Que parece dentro da unidade. Por que quando eu digo isso? É porque quando ela se auto-intitula, ela se utiliza dos números. Os números melhoraram.
Porém, quando a gente chega dentro da realidade do chão da escola, a gente vê que a gente tem muitas dificuldades. E muitas dificuldades que não são dialogadas nem com a comunidade, nem, por exemplo, com o Conselho Municipal de Educação. E aí a gente cria problemas, né? Porque a gente vê, quando a gente chega lá e vê alunos do 7º ano que tem grandes dificuldades de alfabetização, a gente vê que a gente tem problemas. Como a gente se diz uma cidade de educação, onde tem alunos do ensino do 2º segmento que tem dificuldade de alfabetização que era para ter sido realizado no 2º e 3º ano. E saindo da área municipal indo para a estadual também é muito semelhante, né? Porque ninguém me disse, eu sei, eu vi, eu vejo que alunos das escolas estaduais de ensino médio não tem aula, saem na metade do turno, professores não vão, são dispensados toda hora. Cara, é uma loucura educacional que acontece. Para o Estado, então, a questão do novo ensino médio criou-se um vácuo. Né? A gente encontrou com alunos falando assim, eu quero ter meu ensino médio, eu não estou tendo meu ensino médio. Eu chego lá, tem uma professora falando o que tem por aí. Né? Eu quero ter aula de história, eu quero ter aula de geografia, eu quero ter aula de filosofia, eu quero ter aula de matemática, eu quero ter... São disciplinas que são aprendidas na faculdade. É ciência. Então, assim, não dá pra gente ficar inventando disciplinas e colocando lá para ficar enchendo linguiça por falta de professor, por falta de investimento na educação pública. Exatamente nesse sentido que a gente lembra, o Alex Almeida, que a gente começa falando do ensino fundamental, que é responsabilidade do governo municipal, o ensino médio do governo estadual, mas daqui a pouco tem o rito de passagem, o vestibular, a pessoa tem que ter essa bagagem, mesmo que queiram agora mudar, vamos mudar o ensino médio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas quem está sentado ali na carteira escolar, ou até com o seu equipamento eletrônico, dependendo da escola, obviamente, ele vai ter que ter essa bagagem de comunicação, de informação, para ele poder prestar a sua prova lá na frente e passar, enfim, para o 3º grau, que aí é responsabilidade aí da iniciativa privada ou do governo federal. Exatamente, Renato. Existe uma coisa chamada... É uma escadinha, né? É isso. Pacto Federativo pela Educação. O que o Pacto Federativo diz? Aos municípios é a responsabilidade da educação infantil, né, até o 9º ano. Ao Estado é a responsabilidade do ensino médio. Ao governo federal, a educação superior. Sim. E aí, é bacana você trazer isso, porque eu vou sinalizar uma coisa, um problema que a gente vai sofrer daqui a pouco, porque aonde, nos últimos anos, foi construídas escolas, por exemplo, na região do central da cidade. Porque nós estamos nos garantindo que o Estado vai continuar, por exemplo, no SEAV, garantindo o 2º segmento. O Pereira Carneiro já não tem 2º segmento, o Nazira não tem 2º segmento, o Honório Lima já está acabando o 2º segmento. E daqui a pouco, para onde é que esses alunos vão? Hoje a gente tem 2 escolas na região central. A Alexina do Bonfim, que é uma escola pequena, e a Júlio César Laranjeira, que foi construída... E não tem área física para você crescer. Assim, tem mas a gente não vê uma preocupação dos nossos gestores educacionais. Daqui a pouco, o que vai fazer? Vamos ficar garantindo o Estado? Porque não é responsabilidade do Estado. No momento que o Estado falar assim, não quero, e, por exemplo, o SEAV não atender mais ao 2º segmento, o que a gente faz? Para onde é que nossos alunos vão? Então, é importante a gente estar ficando preocupados em construir espaços físicos de escola para atender esses alunos. A gente tem recebido diversas denúncias, até no Conselho Municipal, chegou isso através da conselheira do Conselho Tutelar, de que muitos pais e mães, e aí é bacana, até a rádio daqui a pouco o pessoal está entrando em contato com a rádio e sinalizando, que não estão conseguindo matricular os alunos por falta de vaga, em especial na educação infantil, que é obrigação do município. Vou dar um exemplo concreto, amanhã a gente deve estar participando lá, a região de Monsuaba, que vai ter um conjunto de prédios, e 134, acho que, apartamentos, o volume é muito grande. Aí tiraram da manga, mas Renato, o cidadão que vai morar no apartamento já morava no bairro. Porém, as famílias crescem. Sim. As famílias crescem. Tem segunda união, o cara tem 2, 3 filhos, aquela coisa toda. E um exemplo gritante disso aqui em Angra dos Reis foi a região ali da próprio Parque Mambucaba, cresceu muito, teve investimento agora em saúde, mas são 50 mil pessoas. O Frade não tem também. E Paraty só tem o Sembra, que está desde o tempo do Ronca lá, que praticamente não atende mais, está super lotado. Aí cai a qualidade do ensino,
há um esvaziamento por parte das pessoas para exercer a profissão de professor. O pessoal sempre lembra. No Japão, professor para tudo. Até o imperador bate cabeça para ele. Aqui não, professor não, deixa eu fazer greve, não está servindo não. O lixeiro não pode, nada contra o professor, nada contra o coletor de resíduos. Isso. Porque é uma profissão que não tem, por parte de alguns governantes, o carinho necessário. Resultado, quem não investe em educação, lá na frente vai ficar submetido a outras potências que investem na tecnologia. Bom, a gente falando do Fundeb aqui com o Alex, é o seguinte, quando se fala em gestão democrática, que é algo que às vezes parece que não acontece, né? E tem que acontecer devido ao fundo que está disponível, ou estaria disponível. Você está falando do que, por exemplo, na gestão democrática? Associação de pais e mestres, por exemplo, auxiliaria nessa gestão democrática? Como é que seria? O Grêmio Estudantil também? Como é que funciona? É bacana a pergunta, porque a gestão democrática, ela parte de diversos dispositivos, né? Um deles, né, que está até previsto no Plano Municipal de Educação, é o fomento dos grêmios estudantis, na participação dos alunos, né, diretamente nas decisões da escola, associação de pais e mestres, em especial o Conselho de Escola. O Conselho de Escola é o órgão máximo de deliberação dentro da escola. É importante que as escolas, os pais, os responsáveis, os profissionais de educação, os professores e os alunos participem do Conselho de Escola. Mas tem outro dispositivo também que é muito importante, que é a questão da Lei 3.930, lei aprovada em 2020, que prevê a escolha pública para diretoras e auxiliares de direção escolar. Como funciona isso, Renato? A comunidade escolhe o seu diretor. A comunidade tem o poder de escolher o seu diretor. Excelente isso. Por que isso? Hoje a gente vê, quando a gente vê o último BO do ano passado, na mudança de ano, a gente viu que várias escolas mudaram de direção. Sim. E aí quando você pergunta pro pai, por que a sua escola mudou de direção? A escola é tão boa? Não sei. Saiu da cabeça de alguém. Falta essa informação. E aí a gente tem uma preocupação maior ainda, porque o diretor ele tem cargo de comissão. Ele não pode ser usado como instrumento político. Ele tem que estar a serviço da comunidade. Então, quando ele é escolhido pela comunidade, aceito pela comunidade e tem um plano de ação junto à comunidade, ele vai atuar pela comunidade. Perfeito. Renato. Tem aqui algumas pessoas participando, interagindo com a gente. Tem um aqui muito legal aqui, que a Mary, ela disse que o CIEP lá do Parque Mambucaba, as crianças sempre saem cedo também e às vezes entram até tarde. Então, um exemplo gritante de não ter, a gente vai até colocar isso, que o governo do estado está tirando da manga, já mandou até para a LERJ, para tentar, através de um sistema que não é o concurso público, mas convocar e chamar vários professores para que ocupe. Então está aí o registro do Parque Mambucaba sobre essa questão. E tem também o Paulo, ele tinha comentado sobre a questão das ilhas, que tiveram que ter soluções para que o professor lá resida, tenha algum tipo estrutura de sistema, lá, né? Estrutura, porque o cara ir e voltar todo dia é impossível. Impossível. A gente tem esse caso na ilha, eles são muito complexos, né? Sim, o Abraão, o próprio Abraão ali. E precisa ter um cuidado maior com as ilhas, porque os profissionais de educação estão lá. Uma coisa que é gritante, Renato, alguns professores eles recebem, por exemplo, difícil acesso, mas, por exemplo, um inspetor de aluno recebe difícil acesso. Berçarista não recebe difícil acesso que está na ilha. São profissionais de educação também. Aí fica a pergunta, por que esses profissionais de educação que estão trabalhando em situações que são complicadas, o trajeto, a ida, a vinda, a permanência, também não recebem o difícil acesso. Além disso, são as questões dos alojamentos, né? Tem muitos alojamentos que, por exemplo, não tem uma cozinha. Como é que o profissional de educação vai ficar lá durante a semana se não tem uma cozinha? Tem como alimentar. E a comida na ilha é cara. O cara tá literalmente ilhado. Né? Literalmente. Não é uma questão só de alojamento botar um colchão. É dar condições mínimas de dignidade para esse profissional permanecer lá. Perfeitamente. Estamos aqui ao vivo com Alex Almeida, diretor do CEP, o Sindicato dos Profissionais de Educação de Angra dos Reis e de Paraty. E ele vai continuar esse papo com a gente já. @RascaWeb. Estamos de volta. Rasca Web 11 e 12. Convidado do dia.
Olha, Alex Almeida tá aqui com a gente, né, Renato Aguiar? Exatamente, e o papo é educação e você pode interagir aqui através do nosso WhatsApp, é o 24 3368 8380. Tem também o nosso Instagram. @RascaWeb. Exatamente, e mais do que isso, você pode, através de N formas aí, nós somos multiplataformas, muita coisa acontecendo e a gente vai atualizando aqui ao longo aqui. Teve alguns comentários, acho que é só fazer uma pequeno aspas, que as pessoas falando sobre a questão de berçarista também, que é um grave problema. Outras pessoas comentando aqui que Angra tinha uma, aspas, excelência em escolas, não só na rede estadual, mas também na rede municipal. Dá um exemplo, a Lexina Lounge ali do Bonfim. A escola, o Celan da Petrobras, que é a Petrobras, Roberto Montenegro. Isso. E o próprio Sembra lá de Paraty. E o pessoal de Mangaratiba também manda, não esqueça aqui de Conceição de Jacareí, que muita gente sai e atravessa a fronteira para estudar de um lado para o outro ali também. Conceição de Jacareí é Mangaratiba. Já é Mangaratiba. É distrito de Mangaratiba, mas vai lá para estudar, né? Exatamente, e ainda tem o pessoal de Ilha. Então, Alex, você vê que tem muita coisa. E ontem saiu da manga a questão do nosso governador Cláudio Castro para resolver o problema, né, Vladimir? Pois é, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, né, recebeu o projeto de lei número 3290 desse ano de 2024, encaminhado pelo Poder Executivo, que visa regulamentar a contratação de pessoal por tempo determinado para o exercício do magistério, ensino técnico e demais funções de apoio à educação. O objetivo é atender às necessidades temporárias excepcional de interesse público. De acordo com a justificativa do governador Cláudio Castro, o que você entende que pode estar a caminho com essa contratação emergencial? É o famoso tapa-buraco em ano eleitoral? Então, Vladimir, não só isso, não só tapa-buraco, né? A gente vem falando da importância do profissional da educação ser concursado. Pois é. Porque isso dá estabilidade e dá tranquilidade para ele fazer o que ele passou no concurso para fazer. Vai ser através de concurso, tá? Válido por 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Não, exatamente, mas mas ao mesmo tempo é contrato você pode romper. Exato. E aí quando você faz o processo de contrato, Vladimir, a carência não é de hoje. Não é de hoje. Por que agora que eles vão fazer? Por que lá atrás eles não abriram o concurso público? Foi isso que eu tô falando. Né, para acabar com a carência. Segura o processo para que chega agora, faz um tapa-buraco e ao mesmo tempo você coloca servidores públicos que não estão efetivos e processo de contrato. E quem está em processo de contrato, né, sente medo. Você pode intimidar. Então, assim, é muito ruim a maneira como alguns gestores se utilizam da caneta para poder fazer jogo com o sistema educacional. Só complementando aqui, segundo o governo do estado, o Cláudio Castro, ele diz que esses contratos não poderão ultrapassar 30% do total de docentes efetivos. E a gente recebeu aqui N escolas, N espaços de educação que tem, por motivos óbvios. O pessoal tira licença, fica doente e por aí vai. Existe hoje uma carência muito grande entre os profissionais da educação de ter uma reposição rápida. O concurso talvez fosse e é a melhor solução. Né? É isso, Renato. Quando a gente tem situações de licença, aí a contratação é viável, exatamente porque esse profissional que está de licença, a gente espera que ele volte. Mas a questão toda não é esse o caso do Estado. Ainda tem aposentadoria. É isso, não é esse o caso do Estado. A gente tem carências mesmo de profissionais na ativa. Né? E está se utilizando um dispositivo que não é o adequado. O dispositivo adequado é o concurso público para que a gente possa ter profissionais de educação efetivos, né? Essa contratação temporária será autorizada, tipo substituição de professores, em caso de exoneração, aposentadoria, que já citamos aqui, né? Licença, que já citamos aqui, admissão para suprir demandas decorrentes da expansão das próprias instituições de ensino, né? A garantia da educação infantil e também o apoio especializado a alunos com deficiência, entre outras questões que serão abordadas nessa contratação. Surgiu aqui, quando a gente falou da questão do autismo essa semana, surgiu essa história. Tem que ter o professor e tem que ter o monitor acompanhando, e nem sempre tem monitor, e as pessoas
tem 10 anos que a gente tem essa luta aí do autismo, não tem ainda uma política clara de realmente apoiar a criança dentro da sala, que é difícil. Há muitos anos atrás, né, a criança que hoje a gente entende que é autismo, que a ciência mostra que tem, né, comprometimentos, ela é tratada de qualquer outra maneira. É a criança rebelde, criança demente, qualquer outra coisa. Hoje a gente tem a compreensão da educação diferenciada, né? E o CEP defende que todo processo do profissional de educação que trabalha com a educação básica deve ser através de concurso e deve ser através de concurso de ensino médio. Hoje, nossos profissionais, eles são contratados, né? Eles passam pelo processo de concurso com ensino fundamental. Infelizmente, hoje, essa profissão não é reconhecida. Quando digo não é reconhecida, não é valorizada. Né? O profissional da educação infantil simplesmente é jogado dentro da escola sem nenhum preparo, sem nenhuma formação. E quando fazem essa formação, Renato, pasme, pegam 100, 200 profissionais, botam numa sala, uma pessoa faz a palestra. Como é que nós vamos discutir uma real inserção das nossas crianças com necessidades especiais se nós não valorizamos os nossos profissionais? Além da falta de profissionais, né, de monitores de educação especial nas escolas, a gente ainda tem a falta de formação desses profissionais. E, além disso, a falta de valorização. Se a gente pegar os números, é gritante o número de profissionais da educação especial que pedem exoneração pela questão dos baixos salários e as condições de trabalho. Porque quando a gente pega as escolas regulares, a qual a gente diz que a gente está fazendo uma educação inclusiva, não tem a estrutura necessária para esses alunos. Tem alunos com necessidades especiais que precisam de banheiro para fazer troca. E são esses profissionais que fazem. E quando você chega no banheiro, é um banheiro regular. Que não tem uma pia adequada, que não tem um fraldado adequado, para que uma bancada que se possa fazer esse trabalho da maneira como se deve fazer. Ô Alex, isso a gente teve aqui o Luan Dutra participando aqui, obrigado Luan, muito bom dia. Ele disse que, por exemplo, a gente falou da questão do CEP, ele tem um papel mesmo fiscalizar essas ações, as verbas do Fundeb. Isso que você comentou, um banheiro mais adaptado, uma pia numa altura adequada, tudo isso é verba que vai ter que sair, são obras que terão que ser feitas. Aí ele pergunta aqui, como é que é a relação, esse diálogo aí, por exemplo, ele citou o caso do CEP lá e o secretário de Educação, porque muitas vezes o secretário lá no gabinete dele não chega a todas essas demandas. Alguém tem que falar, alguém tem que fazer um relatório. Cabe o CEP, cabe essa gestão democrática. Como é que se dá esse fluxo? Que a gente tirar o problema, tudo bem, mas temos que ter a solução. Para o problema. A gente tem duas instituições importantes, Renato. O CEP, que visa essa questão do profissional, e o Conselho Municipal de Educação, que é consultivo e deliberativo. Perfeito. Eu vou dizer uma coisa para você, Vladimir. O atual gestor nunca sentou com o Conselho Municipal de Educação para debater nenhum projeto a ser implementado ou ser reavaliado. Vou dar um exemplo exatamente na questão da educação especial. O cartão que os pais e mães receberam para comprar material escolar. Legal, é bacana. Sim, uma política Mas tem uma lista lá bem específica do que você pode comprar. Sim. Só que para educação especial não tem. A criança que é autismo grave, ela não utiliza caderno. Pois é. Para que ela vai comprar o caderno? Uma boa reflexão. Mas ela poderia utilizar... vereadores e assessores aí. Ela poderia o responsável poderia utilizar isso para comprar jogos, para comprar materiais adaptados. Sim. Só que na lista não consta. Como é que ele vai comprar isso se a lista não compra? Ele vai transgredir a lei? Então, não assim, pode. Mas não foi pensado lá. Ano passado, o Conselho Municipal conversou sobre isso. Esse ano, de novo, fizeram. Por quê? Porque a gestão não senta com os órgãos de controle social, assim como a entidade dos representantes das categorias, para conversar e dialogar acerca das melhorias dos projetos. Todo projeto ele precisa ser pensado em coletivo, não pode sair da cabeça de meia dúzia que está dentro de um gabinete sem pensar na realidade que as escolas e os profissionais de educação estão passando. Estamos aqui com o Alex Almeida, quero mandar um abraço especial aqui para o Milton Caxias, está acompanhando a gente no Instagram, tem mais gente aqui, o Breno Santana também, abraço Breno, o Esse Omar Gomes também está aí dizendo, bom dia amigos,
Só tem gente boa aí. Valeu. Abraço, Selmar. A Leila Maria, a Grazi Abreu, todo mundo acompanhando a gente. Pra gente é um orgulho, uma honra ter vocês conosco, tá? Eu acho mais interessante, Alex, assim, como o argumento maior dos caras é garantir o cumprimento dos dias letivos estabelecidos pela legislação vigente. Se o cara tá fazendo contratação emergencial para garantir o cumprimento dos dias letivos, é sinal que ele não está cumprindo os dias letivos. Né? Por isso que está contratando desse jeito. Ou seja, me parece às vezes, cara, um tiro no próprio pé. Né? Me parece às vezes uma ideia de ano de eleição mesmo. É muito esquisito. E também acho que a população já está meio que cansada e calejada dessas coisas todas que acontecem, tipo avalanche em ano eleitoral. A gente realmente já está um pouco mais atento sobre isso tudo, né? Ou não, continuamos sendo passivos ao extremo. A gente continua sendo passivo. É. E sabe por quê? Se fala muito, em especial no município, assim como no estado, da garantia dos 200 dias. Ignora que são 800 horas obrigatórias. Sim. O aluno ir para a escola, assistir 2 aulas e merendar e ir embora para casa, isso não é eletivo. Ele teve 2 horas, ele deveria ter 4. Ele foi naquele dia, mas ele não cumpriu aquelas horas. Muitas das vezes, e dá detalhe ainda, a escola abrir por si só não garante dia letivo. Porque tem turma que chega lá e não tem aula e vai embora. Mas para contabilidade, ele foi para a escola estava aberta, foi 200 dias letivo. O Alex, nesse sentido, até para contribuir, a gente fizemos uma pesquisa, tem sempre N professores que nos ajudam. O governo do estado publicou ontem o decreto que autoriza a migração voluntária da jornada de trabalho do professor docente 1 de 18 para 30 horas em caráter definitivo. E o governador Cláudio Castro, né, atendeu, portanto, uma reivindicação da categoria via a nossa Secretaria de Educação. Eles estão tentando aí tirar sempre um coelho da cartola para resolver os problemas, mas uma coisa é certa, o papai e a mamãe que leva a criança na escola quer que a criança fique as 3, 4 horas lá dentro, com merenda, com qualidade, e tem o ensino público, com certeza, e não ter que sair mais cedo, porque se a mãe faz um bico, está trabalhando, a escola, mãe, tem que pegar seu filho aqui 10 horas, ela está fazendo um trabalho, como é que ela vai explicar no local de trabalhar? Vou ter que sair para pegar... porque meu filho está saindo na metade da aula, eu tenho que ir para a escola buscá-lo, é uma loucura. É uma loucura. Essa mudança aí de 18 para 30 horas não será obrigatória, não né? será. Isso é optativo mesmo. E o cargo de professor docente 1 não será extinto. Agora, pular de 18 para 30 é uma coisa, eu quero ver cumprir as 30. Também. Porque a gente tem outra dificuldade, essa questão das mudanças, né? Até para atender uma determinação que é 1/3 da carga horária para planejamento. Sim. Né? Porque tem gente que fala assim, professor, antes de entrar na sala de aula, ele precisa se planejar. Ele precisa montar. E aí, o município também de Angra também mudou agora, né? Alguns professores vão ter que migrar. A lei saiu, e é importante estar frisando isso, porque saiu uma lei sem antes terminar o diálogo com a categoria, com o CEP e com o Ministério Público. Perfeito. Que nós estávamos na mesa de negociação exatamente para fechar isso. Porque uma grande preocupação do docente que, por exemplo, era 21 e vai para 24, é que quando ele fez o concurso era 21. Ele organizou a vida dele para 21 horas. E agora ele precisa ser 24. E precisa ser dialogado como isso vai funcionar. Porque também é a vida do profissional. Sim. Ele não se nega a cumprir a sua função, só que ele precisa se organizar. Né? E o município passou na frente e, mesmo estando em negociação, o sindicato, o governo e o Ministério Público, ali foi aprovado. Né? Esperamos que agora tenha um diálogo para que a gente veja como é que vai ser implementado. Só temos a agradecer, Renato. Tem uma novidade que chegou aqui, Manda o novidade. pessoal tá ligado aqui. Ah. Pessoal, a Cris Rocha, que é o pessoal aqui do governo do estado, tá mandando aqui, o governador Cláudio Castro nomeou mais 75 novos professores nessa quinta-feira, ou seja, hoje. É quentinho, tá? Nossa. Aqui, né, para o quadro de docentes da Secretaria do Estado. Com eles, a pasta chega então ao número de 3.475 profissionais nomeados dos concursos que foram realizados lá atrás, 2013 e 2014. Então tá aí,
o governo do estado. Obrigado pela informação. 2013, 2014, tô falando de 10 anos atrás. Depois multiplataforma. Isso tinha carência, por que não chamou Exatamente. O negócio está 10 anos lá parado. Então, aí agora, em 2024, vamos liberar, vamos contratar. Se isso não for esquisito, eu não sei o que é. Não, mas está aqui, multiplataforma, as informações vão chegando. E que bom que as pessoas estão antenadas. E é aquela história, né? Se me permite minha mineirice, é aquele negócio lá em Minas, quem chega cedo na fonte, bebe água limpa. A gente está trazendo o tema de educação. O Paulo Fortunato, que é o secretário, a gente manda um abraço. Tem o espaço aberto. Está convidado o Fortunato para vir aqui. São assuntos que mexem, gente, com a parte imensa do orçamento do nosso município, do nosso estado, do nosso país. E educação é para todo mundo. E outra coisa, e os professores estão falando, vocês aí vão ganhar, porque eles estão dizendo que esses novos professores vão estar exatamente em Angra dos Reis, aqui também Itaguaí, que é pertinho daqui, né, ali na entrada, e além, obviamente, aí de outros municípios, mas ele falou de forma mais específica esses dois aqui, Angra e Itaguaí. O prefeito Rubão lá fica só sorrisos, né? Tá resolvendo o problema também. Lugar de criança na escola. Também acho. Na cidade dos 2 bilhões de reais de orçamento, todo ano 2 bi na conta. Todo ano 2 bi na conta. A educação e a saúde são as duas maiores fatias desse bolo bilionário que temos em Angra dos Reis. Alex, só te agradecer, cara. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pelo seu entendimento, tá? Pela a luz que você trouxe aqui pra gente nessa questão. E pela tranquilidade, né? Colocar um assunto isso, desse tão delicado. Muita gente penso. E outra coisa, gente, a gente aproveita aqui, tomar mais esse 1 minuto. Existe na Câmara, que hoje, inclusive, às terças e quintas tem a sessão ordinária, a Comissão de Educação. Então, os vereadores discutem esse assunto. Existe na Alerj a Comissão de Educação. Então, tudo isso tem que ser lei, tem que estar, doutores, nos autos, publicado, lei, para poder ter peso. Então, essas histórias, feito hoje a materialização aqui do governo do estado, levou 10 anos para o professor chegar. Que bom que chegou, né? Não, é brincadeira, uma década para isso, em pleno ano eleitoral. A pulga tá atrás da orelha, meu amigo, o tempo todo. Alex, suas palavras finais, fique à vontade. Queria agradecer Vladimir Flores, Renata Guiar, toda a equipe aqui do Malha Fina, né? Pela oportunidade de ter fala. Mandar um abraço aí a todas as categorias de apoio pedagógico, berçaristas, auxiliares de berçário, inspetores de alunos. Todos eles hoje brigam por valorização dos profissionais de educação. Né? Os docentes 1 que estão aí na luta pela meta 17, os docentes 2 que estão pela a questão do 1/3, que a gente possa estar avançando na educação. Porque a gente lembra ao pai, à mãe, ao responsável, que quando a gente deixa nosso filho lá, a gente está deixando na mão de profissionais. E esses profissionais precisam ser valorizados e terem boas condições de trabalho para poder exercer a sua função da melhor maneira possível. Muito obrigado à equipe. E assim que puder, pode fazer o convite que estaremos aqui de novo para poder estar debatendo outros temas, né, ou o mesmo tema, se a galera tiver ainda com dúvida aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, Alex. E muito bom dia também para todo mundo que interagiu. E a gente vai aqui através do nosso Malha Fina até o meio-dia, sempre com a sua participação de forma plural aqui. Multiplataformas é a Rasca.